Eu subi à tribuna para falar, caro presidente dessa sessão, senador Paulo Paim, caros colegas senadores, senadoras, nosso telespectador da TV Senado e Rádio Senado, para falar sobre a eleição municipal que se avizinha, porque ontem foi o prazo para o registro das candidaturas e a campanha propriamente dita começa a partir de hoje. Mas antes de entrar nesse assunto, que serei breve, a oradora que me antecedeu, a senadora Vanessa, tocou novamente na questão do problema político que estamos vivendo, mas eu queria dizer que eu fiquei sabendo até pelo jornal Valor Econômico, que nos últimos 13 anos, senador Benedito, foram criadas 41 empresas estatais, 41, além das que já existiam, 41. E essas empresas estatais, eu gostaria de saber que serviço prestam à população brasileira. Elas geraram um déficit nas contas públicas de 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais, eu vou repetir. E essas empresas, só a folha de pagamento tinham 5,5 bilhões de reais. A folha de pagamento dessas estatais, ou seja, um perfeito aparelhamento partidário, político-partidário de empresas estatais criadas com essa finalidade, porque eu não vejo que essas empresas tenham melhorado o atendimento de saúde, o atendimento à educação, o atendimento à área da infraestrutura, da segurança. Por exemplo, seria muito bom se elas tivessem resolvido esses problemas que continuam os mesmos. Então, nós temos que botar os pingos nos is para reconhecer os erros cometidos até agora. Então, feito esse registro sobre este gasto que é pago pela sociedade brasileira, eu quero dizer que saúdo com essa reforma que o Congresso aprovou para que a eleição seja uma eleição mais barata. E será obrigatoriamente, senador. Não pode entrar recurso privado de empresas na campanha, apenas recursos das pessoas físicas, e 5.568 municípios brasileiros ontem tiveram que fazer o registro dos seus candidatos à reeleição ou novos candidatos que já foram prefeitos, muitos deles, e outros que se candidatam para aceitar o desafio de administrar os seus municípios. Essa eleição será a mais curta também, a campanha dos últimos 18 anos. Serão apenas 45 dias, metade do que era antes, 90 dias. Isso é bom para todos, porque a gente recém saiu de uma eleição, já entra noutra eleição e já logo vem outra eleição em 2018. Eu sou favorável, francamente, a que haja coincidência, que todas as eleições sejam feitas no mesmo dia. E aí nós teremos também uma economia. Já pensei diferente. Hoje não tenho a convicção de que é melhor para o país que funcione dessa forma. Então, está marcado para o dia 2 de outubro e os candidatos terão, a partir de hoje, terça-feira, 45 dias para realizar comícios, distribuir material gráfico e organizar passeatas e também carreatas. Ao longo dos últimos 2 anos, a mudança na lei eleitoral foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Poder Executivo. Eu queria destacar aqui que agora será necessário, senador Paulo Paim, um uso muito adequado das redes sociais. Terá também que haver um compromisso dos candidatos, das coligações, sejam candidatos da chapa majoritária, a prefeito e a vice-prefeito, mas os candidatos e candidatas a vereadoras e vereadores, no sentido de conversarem diretamente com o eleitor, para dizer para o eleitor do seu município qual é a sua proposta, o que pretende. Mas o eleitor tem uma obrigação moral para evitar que haja isso que a gente está condenando tanto, que é a corrupção no processo político eleitoral, é examinar a honestidade e a competência do candidato que ela está votando, que o eleitor está votando, que a eleitora está votando. Não pode deixar e não pode terceirizar a obrigação da escolha de bons candidatos, porque é no município que começa tudo na política. É no pequeno município, no médio município, no grande município. Nos grandes, com mais de 200 mil eleitores, teremos 2 turnos, teremos debates na televisão. Isso também é importante para qualificar e para mostrar de que lado estão esses candidatos que pedem o voto aos eleitores do município. Então, essa eleição municipal terá sob este aspecto. Esperamos e espero, sinceramente, que não haja, pela legislação mais rigorosa, sem possibilidade de financiamento privado na campanha, mas quem está financiando a eleição, a campanha eleitoral, é bom que o cidadão entenda. É o povo brasileiro.
Porque o fundo partidário vai ser aplicado, uma parte dele, pelos partidos na campanha eleitoral. Então, haverá, a rigor, uma espécie de financiamento público da campanha, sem oficialmente esse nome estar marcado nas manchetes dos jornais. Porque o dinheiro recolhido para o fundo partidário será usado na campanha eleitoral. Então, eu queria chamar a atenção às redes sociais. O Facebook, o Twitter, o Instagram, o e-mail, tudo será muito importante nesta campanha. E quanto mais o candidato ou a candidata souber usar esta rede social, maior sucesso ela terá, mas ela não pode estar enganando a boa-fé do eleitor. Se mentir, logo ali adiante, a mentira tem perna curta. Vai ser desvendada a mentira e, evidentemente, que o eleitor vai cobrar esta conta. Por isso, tenham em mente dizer a verdade, compromisso com a honestidade, compromisso com a competência e trabalhar muito em favor do seu município, não apenas no seu interesse pessoal, mas no interesse do seu bairro, da sua cidade, da região, não só da área urbana, como na área rural. Todos os municípios brasileiros têm uma parte rural importante, dos pequenos agricultores que também precisam da assistência do prefeito, que não fica olhando apenas a cidade onde a luz aparece, onde a iluminação, onde tudo é cobrado. Tem que cuidar lá do interior, daquele pequeno produtor que tem energia monofágica. O prefeito tem que cuidar também de obter o apoio para melhorar a sua infraestrutura, para gelar melhor o seu produto, o seu leite, toda a sua produção. Então, nós temos que ter um candidato, senadora Thaídes Oliveira, um candidato e uma candidata para a Prefeitura Municipal que tenha esse conceito e que tenha, como eu disse, vou repetir as palavras, honestidade e competência. Não basta apenas ser honesto. Aliás, esta seria a obrigação de todos nós, mas ter honestidade e competência para gerir o recurso público escasso, porque as prefeituras estão vivendo uma das piores crises. Eu sou senadora municipalista, uma das piores crises da sua história. E nós temos que, aqui no Congresso, no Senado Federal, a Casa da República, nós temos que trabalhar para reverter esse quadro de crise federativa que nós estamos vivendo. Eu peço licença ao nosso presidente Paulo Paim, que é muito liberal, e porque vê também no plenário. Eu estou encerrando, mas eu não posso me furtar de dar uma parte ao senador. Sei que o regimento, numa comunicação inadiável, não prevê, mas penso que a democracia e, sobretudo, a democracia do presidente Paim permitirá isso e eu assim encerro o meu pronunciamento. Obrigado, senadora Ana Amélia. Nosso presidente Paim, nesse momento presidindo a casa. Eu vim correndo, senadora Ana Amélia, do gabinete, quando Vossa Excelência começou o pronunciamento. Vossa Excelência sabe que eu sou um admirador, né, do seu trabalho aqui nesta casa. E Vossa Excelência hoje traz esse tema tão importante, dizendo que o futuro do país passa pelo município. E é exatamente isto. Nós estamos vivendo essa crise política, econômica e social, exatamente porque lá na base a coisa não está acontecendo. Política é coisa muito séria. É coisa muito séria. O futuro do nosso país inicia-se na base. Vossa Excelência repetiu novamente que não basta ser só honesto, tem que ter competência também. A corrupção não é o grande mal deste país. O grande mal deste país, na verdade, é a má gestão. E nós tivemos um exemplo terrível dos dois gestores anteriores, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, que comandou a economia do nosso país. Não tinha competência nenhuma para administrar a nossa economia. Hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, senadora Ana Amélia, nós estávamos lá numa audiência com os representantes do Tesouro Nacional, da Receita e da Fazenda. Eles fizeram uma prestação de conta estarrecedores os nossos números, que nós já conhecemos, né? Quebraram realmente o país.
porque além da honestidade, não tinha competência. E nós precisamos, senadora Ana Amélia, ir lá realmente na ponta, e orientar os nossos candidatos e também levar informações aos nossos eleitores, mostrar a eles o valor do voto. Quanto é que custa esse voto? O voto daquele senhor mais humilde tem o mesmo valor do voto do Fernando Henrique Cardoso. A coisa é muito séria. Nós não podemos continuar com esse sistema político. Porque o fulano é bonzinho, nós vamos eleger ele. De forma alguma, nós vamos ter que buscar realmente candidatos que tenham competência, que tenham responsabilidade, que tenham o espírito de servir e não ser servido. Esse é o caminho. Quando nós conseguirmos chegar a esse ponto, lá no municípiozinho com 2.000 eleitores, 1.500 eleitores, eles saberem escolher o seu representante, não há dúvida. Com certeza nós vamos escolher o maior chefe, mas com competência, responsabilidade e esse espírito de servir o povo. Mais uma vez, eu quero parabenizar Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Obrigada, senadora. Eu não posso deixar de conceder ao senador Telmário para encerrar também, porque não seria democrático de minha parte, senador. Senador Paulo Paim, muito obrigado, senadora Ana Amélia. Obrigada. Desde quando Vossa Excelência subiu à tribuna, trazendo esse assunto tão importante e tão oportuno, eu fiquei com muita vontade de pedir uma parte, mas preso um pouco o regimento, eu quis pedir, mas o senador Benedito de Lira dizia, olha o regimento, ele ficou me policiando. Mas como nós estamos num assunto tão importante, e agradeço Vossa Excelência e o presidente ter acatado essa oportunidade, tanto do nosso nobre senador que acaba de falar com a minha pessoa, eu quero dizer que Vossa Excelência, dentro dessa casa, como muitos, orgulha essa casa e orgulha a política brasileira. Vossa Excelência sempre trata com muita seriedade, com muita responsabilidade e da altura de Vossa Excelência, da dignidade, do caráter, da honestidade, Vossa Excelência chama a atenção da população brasileira para esse momento tão importante que são as novas eleições municipais, onde de fato a política acontece, próximo do eleitor. Então, sem nenhuma dúvida, chamar a atenção para que ver a capacidade do candidato, ver a honestidade. Não basta ser só honesto, é preciso praticar a honestidade, sobretudo, também. Mas há uma necessidade importante nesse contexto. O compromisso dele, compromisso com a saúde, com a educação, ver o passado vai apontar para o presente, porque há muitas histórias e, às vezes, muitos grupos políticos, eles dominam através dos meios de comunicação, e Vossa Excelência, que veio desse caminho, sabe que a comunicação ela é importante, às vezes ela funciona na cabeça das pessoas como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura pela insistência. Então, aquela história de que ele rouba, mas faz, eu acho que tem que ser abolido, eliminado definitivamente isso da política brasileira. Isso é um exemplo ruim. Eu sempre digo o seguinte, quando as pessoas vêm me falar, eu vou dizer, olha, mal nenhum é necessário. Ninguém quer o mal na sua casa, seja ele qual for, ninguém quer. Então, quero aqui, mais uma vez, aplaudir Vossa Excelência e parabenizá-lo pelo assunto tão oportuno, tão importante e que o Brasil inteiro estivesse ouvindo nesse momento esse clamor, essa apelação, essa sugestão de Vossa Excelência, que tem autoridade para isso. Muito obrigada, senador Telmário. Eu gostaria que tanto a parte do senador Ataídes quanto do senador Telmário façam parte do meu pronunciamento. Eu já estou saindo da tribuna, mas não posso deixar também de fazer um lembrete. É preciso também que esses candidatos, senador Paim, tanto o candidato a vereador, a vereadora ou a prefeito, tenham um compromisso com a transparência, mostrar para o cidadão que vive no seu município onde ele está, o que ele está arrecadando e aonde ele está aplicando o dinheiro do cidadão. Muito obrigada, presidente Paim.